E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Morre brasileiro Juliano Marins, que caiu em trilha de vulcão da Indonésia. Sobre isso que estarei falando no vídeo de hoje, certo? Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, se você tem acessado as redes sociais, ou até mesmo visto os noticiários, ouviu falar dessa jovem, a Juliana Marins. Já fazia vários meses que ela estava nessa região aí, passando por alguns países ali, hum, fazendo, como é que eu posso dizer? É uma viagem que já durava alguns meses. E, obviamente, quando você faz esse tipo de passeio, esse tipo de viagem, não importa se fora do país ou dentro do país, quando você vai a algum lugar, você não espera nenhuma tragédia, você não espera que algo de ruim lhe aconteça, você vai e espera retornar para casa. Você espera que tudo termine bem, que você retorne para sua casa, né? Então, essa Juliana, infelizmente, esperava o mesmo, mas infelizmente não foi dessa maneira que terminou. Bom, mas quem é essa Juliana? Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha na Indonésia, é de Niterói, região metropolitana do Rio, e estava fazendo um mochilão na Ásia desde fevereiro. Pronto, essa é a região da Ásia. Então, desde fevereiro que ela estava passando ali por várias regiões. Ela passou pela Filipinas, Vietnã, Tailândia. Ela estava compartilhando tudo, todas essas experiências no Instagram. Incluindo, além dessas viagens aí, ela teve momentos em que ela viajou sozinha, incluindo outras trilhas e mergulhos, certo? Ela compartilhava tudo. Além disso, ela foi para Espanha, Holanda, Alemanha, Uruguai, Egito, etc, né? Juliana é formada em publicidade, era formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, quer dizer, é uma pessoa que já tem experiência, é uma pessoa que estava acostumada. Inclusive, esse local, onde infelizmente ceifou a vida dela, ali isso é recomendado para trilheiros experientes. Como vocês podem ver, já fazia meses que ela estava fazendo esse tipo de trilha, inclusive às vezes sozinha, em determinados locais. Ela fez outras trilhas, fez viagens sozinha também, não era só em grupo. Nesse dia aí da tragédia, nesse dia da tragédia, ela estava com um grupo, creio que pessoas de diferentes nacionalidades. Ela estava cansada, precisou descansar um pouco. O grupo foi na frente. E aí, nesse momento em que ela está sozinha e vai tentar acompanhar o grupo, onde ela vai acabar caindo, escorregando. É, não sei se ela estava com o celular na hora, se perdeu, se caiu. Até imaginei que ela iria chegar a tentar entrar em contato com a família ou com amigos, mandar mensagem no WhatsApp, fazer algum videozinho, alguma coisa assim, entendeu? Pedir socorro dessa maneira. O que sabemos é que ela gritou por ajuda, um grupo de trilheiros que estava passando e tinha o drone, conseguiu filmar e mostrar até ela onde estava. Então, desde o momento em que não sabemos quanto tempo demorou até ela ser encontrada por esse grupo de trilheiros, né? Mas a partir do momento em que ela foi encontrada e o drone mostrou onde ela estava, tudo seria mais fácil. Pelo menos é o que se pensava. Bom, assisti hoje a reportagem aí uma das reportagens foi entrevistado um bombeiro aqui, um brasileiro, né? E ele contou um pouco de como é que funciona os resgates e tudo mais, e como deveria ter sido procedido, porque, veja só, o pessoal tentava lá, nesse canto, tá, era a mais de 3.000 metros de altura, de altitude. Então você tem lá mudanças climáticas que acontecem frequentemente, o local é muito arenoso,
não tem solo firme. Ali é areia. Então, é arenoso, escorrega muito facilmente. Tanto é que ela foi encontrada, ela está num cantinho bem encolhida, se mexendo pouco. Seja pelos machucados, é responsável, mas também para evitar que deslizasse mais ainda. E o pessoal do resgate, interessante é que eles tentaram descer, chegaram até um certo limite, não deu tempo, começou a escurecer, aí voltou, para no dia seguinte começar tudo de novo. E é isso aí que o bombeiro chamou a atenção, né? O entrevistado aqui no Brasil. Ele falou que normalmente em resgates, quando você vai resgatar uma pessoa, ela até falou aqui no Brasil alguns casos parecidos em grandes altitudes e como é que eles fazem. Então ele desce até uma certa altitude, se não deu tempo naquele dia, então monta-se um pequeno acampamentozinho ali, um local, mas fica ali. No dia seguinte, continua onde parou até chegar a pessoa ser resgatada. Não sei como seria a procedência aí nesse local, nesse vulcão, né? Porque a diversidade ali enfrentada é muito grande. Mas me chamou a atenção é que, foi lançado quer dizer, o helicóptero não alcançava até tal local, né? Até, aí depende da aeronave, tem a questão do combustível, bom, uma série de fatores que nós, meros espectadores, não somos experts, mas a gente ficou na torcida, certo? Na esperança que desse certo. Mas o que me preocupou bastante foi quando não foi nem a falta de alimento, mas foi a questão do frio, que ela ia enfrentar à noite, e a questão da falta d'água. 2, 3, 5, 7 dias sem comer, beleza, até dá para aguentar, mas sem água não tem como. Você começa depois, a partir do terceiro dia, você começa a delirar, vem fortes dores de cabeça, você pode desmaiar, sem falar o frio da madrugada, né? Que ela enfrentou, só Deus sabe a temperatura próxima de 0 graus que estava lá em cima, congelante, certo? Então, foi uma morte lenta e sofrida. E confesso que eu fiquei na expectativa, na esperança de que terminasse tudo em paz. Então, de vez em quando eu olhava no noticiário para ver as informações. Infelizmente, não foi o esperado, né? E creio que todo mundo que estava na torcida ficou com essa decepção e essa sensação de que não foi feito o necessário. Porque se tivesse pelo menos, de alguma maneira, com drones, eu fico pensando, mas esse país, não é possível que esse país não tenha nenhum equipamento simples como um drone que consiga levar, nem que seja uma garrafinha de água. Gente, quem acampa, eles têm umas mantas térmicas, não pesa, não é lençol. Não estou falando de lençol, não estou falando de colcha, não estou falando disso aqui, de panos pesados como isso aqui, não. É uma manta criada, se não me engano, pela NASA, que se usa muito em acampamento. Ele é bem fininho, você dobra, cabe assim, ó, aqui na sua mão. Pesa zero, praticamente 0 gramas. É bem levezinho, uma manta. Você abre ela e você pode se enrolar com ela, vai manter seu corpo quente. Ninguém pensou nisso. E a água? Mas não dá para mandar 2 litros. Quem está falando de 2 litros aqui? Não dá para mandar 1 litro. Quem se importa com 1 litro? Nem que fosse uma garrafinha pequena, mas o simples fato de estar ali molhando a garganta, bebendo, repondo o líquido perdido. Bom, é, não sei se foi ontem, se foi hoje. Eu sei que depois, quando viram novamente,
já tinha descido mais ainda o barranco, sabe-se lá que hora, do dia ou da noite, desceu mais ainda esse barranco, então dificultou mais ainda o resgate. O pai chegou aí para lá para cobrar mais das autoridades do país, inclusive, ao que tudo indica, só agilizaram lá depois que aqui no Brasil começaram as cobranças nas redes sociais, nos jornais e tudo mais, as cobranças. Aí o governo de lá deu uma agilizada, mas não sei, sabe? É complicado. Bom, segundo o Parque Nacional do Monte Rinjani, 48 militares participaram da operação, utilizando técnicas de resgate vertical. Na manhã desta terça-feira, 7 socorristas conseguiram se aproximar do local onde ela havia sido avistada por drones. Por causa da neblina, o uso de helicópteros nunca foi possível. Familiares e amigos da jovem passaram a denunciar lentidão e desorganização nas ações de resgate. É isso que eu estou falando. Olha, veja que eles chegaram próximo. Por várias vezes chegaram próximo, mas não deu para resgatar. Mas aquela criatura que chegou ali perto, se ele tivesse descido com uma corda e um saco e jogado para ela, tá aqui, jogado assim perto, jogado nela, nesse saco tivesse ali água, tivesse essa manta, tivesse um pouco de alimento, eu não estou falando de jogar a corda para ela se enrolar e puxarem, mas de ter ali os mantimentos para que ela pudesse se alimentar e ter como se proteger. Aí, aí sim, daria para fazer o resgate com mais calma. Aí eu fico pensando, veja que era 48 militares. Aí nenhum deles teve essa sagacidade. Eu sei que a gente que está aqui de fora, de longe, vendo tudo de longe, você pensa melhor, você raciocina, você questiona, parece ser tudo mais fácil. Mas são pessoas capacitadas, são pessoas que supostamente são preparadas para isso. Não é possível. E é interessante que nesse local já teve outras mortes também. Outros turistas já morreram nesse local. Então não é a primeira vez. E nada disso os preparou para futuras acidentes nesse local? Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu gostaria que, se você assistiu o vídeo até aqui, deixasse seu comentário também. Eu irei ler e irei responder, certo? Por hoje é só. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!